Nesse segundo episódio da primeira série, A Arte da Relação, vamos começar a ver os princípios de uma relação diferenciada. Por que se chama a arte da relação? Porque realmente, se relacionar, todo mundo se relaciona. Mas ter uma relação duradoura, reciprocamente gratificante e edificante, uma relação equilibrada em trocas, aí é uma arte. Então, assim como várias carreiras, medicina, direito, entre tantas, a gente precisa de 6, 7 anos para se formar naquele conhecimento específico. O relacionamento também tem técnicas, tem conhecimentos milenares por trás. Então, vale a pena sabê-los e testá-los. É tão certa essa prática que eu aprendi há 25 anos atrás, que eu quero te dizer, você não precisa acreditar no que eu vou te falar, nem mesmo em mim. Comece a praticar durante essa semana, você vai ver os resultados, que é o que conta muito. Então, antes de aprender técnicas de relacionamento, é importante entender a mente e o coração da pessoa que está do outro lado, da pessoa com a qual você vai se relacionar. Então olha esse dado estatístico que faz toda a diferença. 90% das pessoas, ou mais, estão mais focadas nelas mesmas do que em você. Eu não vou dar aqui nenhum rótulo individualista, egoísta, egocêntrico ou vaidoso, porque não é bom rotular, não é bom limitar, uma questão muito específica. Mas o fato é que a pessoa está mais preocupada com ela mesma do que com você. Então, se você vai se relacionar com alguém, e isso está embutido se comunicar com alguém, porque não existe relação sem comunicação, são duas pernas ou um binômio que também tem que andar sempre juntos, comunicação e relacionamento, é bom saber bem quem é esse outro. Então vamos lá, grande pergunta. Se 90% das pessoas, ou mais, a maioria, estão mais focadas nela mesma do que em você, adivinhe quais são, numa ordem de preferência, num ranking, os 4 assuntos que ela prefere conversar quando estiver se relacionando com você. Pense, qual você acha que é o primeiro assunto que ela mais gosta de falar, a maioria das pessoas? Eu acho que você acertou esse, que a maioria dos meus clientes acerta. É ela mesma. O assunto que uma pessoa mais gosta de falar é da vida dela. Seja dos sucessos dela, as vitórias, ou mesmo dos fracassos e problemas. Mas repara que tanto sucesso quanto fracasso, ela está falando dela mesma. Segundo assunto que as pessoas mais gostam de conversar com você. Esse já é mais difícil de acertar, então vou te adiantar. É sobre os assuntos que ela gosta. E não sobre os assuntos que você gosta de viver ou conversar. Então, se ela gosta de shopping e de viajar, e você gosta de futebol e de esporte, ela vai preferir falar sobre shopping, sobre viajar. Então, se você quer começar se relacionando bem, é bom se interessar e falar sobre esse assunto. Adivinhe qual é o terceiro assunto que as pessoas mais gostam de falar? Procure observar nas suas conversas informais de almoço, trabalho. É reclamar de alguém ou de algum fato, ou de alguma instituição, de alguma coisa, de alguma situação no nosso país. Não é verdade? As pessoas agora nessa crise no Brasil não estão reclamando muito da violência ou da crise. Repare que até agora nós já estamos no terceiro assunto e ela não falou ainda do quarto assunto, que talvez você ache que seja natural do outro querer falar numa relação, mas não é. O quarto assunto, lanterninha, já com uma letra menor, com uma fonte menor, você. Finalmente, se sobrar tempo para ela falar todos esses assuntos, que são mais de 3, são grupos de assuntos, aí sim ela vai querer conversar sobre você. Então, o que isso significa? Que se você também for uma dessas pessoas mais focadas em você, o que você vai ter numa conversa ou num relacionamento é um duelo. Imagina essa caneta aqui, onde cada um, ao conversar, segura metade. E a regra seria, cada um, ao falar de si, puxa a caneta para o seu lado. Então eu digo, muito prazer, eu sou o Roberto Matoso, eu trabalho com isso, isso, não, eu sou fulano, eu trabalho aqui, eu gosto de... É um cabo de guerra de quem quer falar desses 3 assuntos que mais gosta e que não é do outro. Então, o bom relacionador, na arte da relação, o bom comunicador,
é aquele que sabe que o outro prefere esses três e no começo de uma relação, pelo menos, ele diz: poxa, eu tô te dando essa caneta inteira, me conta sobre você. Eu quero te conhecer, conhecer um ser humano para mim é um aprendizado infinito. Quem tem um amigo tem um tesouro, é uma biografia, uma aula de vida e se interessar realmente pelo outro. O bom relacionador é aquele que vive uma sigla. E essa sigla, para mim, veio do alto, veio inspirada por Deus, veio pronta. E ela ilustrou com apenas 4 letras exatamente o que eu queria passar. O hino. É quem vive em forma de hino é que se relaciona bem. Isso está alinhado até com os princípios de amar o próximo, que permeia várias religiões, não é verdade? Hino é honestamente interessada ou interessado no outro. Porque a maioria das pessoas está principalmente interessada em si própria. Então, se você vive o hino, que realmente é uma canção única num país e é a mais antiga e que todos conhecem, então você vive de uma forma diferenciada, você se relaciona de uma forma diferenciada, se interessando no outro. Veja, alguns políticos, alguns em época de campanha, visitam comunidades e se mostram muito interessados, entre aspas, nos problemas, anotam, prometem que vão mudar em troca do voto. Ganham o voto, se elege e nem todos voltam para realizar aquela promessa que ele pareceu tão interessado. Né? Então, que letra que faltou aí na palavra hino, na atitude desse político? Não de todos, mas de alguns. A letra H. Faltou honestamente interessado. Então, eu não estou ensinando aqui uma técnica de relacionamento, muito menos uma técnica de conquistar o outro, né? Ou convencer o outro, e muito menos de manipular o outro, porque essa não é a minha linha, minha ética, minha moral. Mas eu estou ensinando um princípio que nós, como seres humanos, estamos aqui para evoluir e que nem todos têm isso naturalmente. Eu analiso esse princípio há 25 anos, essa prática, e eu vejo ela funcionar. E desde que eu a descobri, ela ampliou muitos horizontes para mim, de relacionamentos em várias áreas, várias tribos que eu frequento e congrego. Então, o filme que eu indiquei no primeiro episódio da primeira série, que é O Feitiço do Tempo, ele retrata magistralmente essa primeira parte do assunto, que é entender o perfil do outro, mais individualista, mais autocentrado, mais focado em si mesmo. O episódio de um apresentador de televisão que não gosta do seu trabalho, quando tem que ir para uma cidade, para uma festa, que tem um ritual que se repete todo ano, a festa da marmota, a superstição para saber a previsão da neve, e ele está indo lá de mau humor, então ele não se interessa em agradar, em respeitar os funcionários dele, as pessoas da cidade. Então esse filme, primeira ilustração dele é sobre esse perfil das pessoas que estão falando delas, querendo um ouvido, né? Querendo um espectador só para suas histórias, sem procurar uma relação equilibrada. E o Poematoso, que vai ilustrar essa primeira parte da arte da relação, é Amigo Perto, porque estamos falando de fazer novos amigos honestamente interessados. Há um amigo perto de mim o suficiente para ouvir o que eu falo com mansidão, mas que deixe um intervalo para eu caminhar na melhor direção. Há um amigo perto, desperto para os meus sinais, sempre de prontidão, amigo de paz e de paz, abrigo e impulsão. E quando o sol aperta, o amigo perto é preto sombra, afinidade sobra, qualquer barreira tomba. Há um amigo tão perto que é amigo do peito, amigo esperto e esperto, pois ama a virtude mais que o defeito. Ao redor da nossa amizade há um carrossel, girassol de músicas, livros, vontades, palavras que nem são ditas por amigos sem idade. Há um amigo liberto e certo, tão perto quanto estão estas palavras deste papel. Há um amigo que já garantiu o seu lugar de amigo perto aqui na terra como no céu.
promoção dessa primeira semana, dessa primeira série, é os 5 primeiros, no dia de hoje, segundo programa, que enviarem um zap pelo meu site sobre esse programa, sobre o tema Arte da Relação, vão ganhar uma sessão cortesia de treinamento individual na minha metodologia única, exclusiva e inovadora. Uma sessão cortesia específica sobre o tema da arte da relação, ok? A partir de agora está valendo. Até amanhã no 3º episódio. Um abraço.